pé, iniciar o culto desta manhã. Salmos 90, versículo 14. Eu quero compartilhar com os irmãos esse versículo para alimentar já o nosso coração. Salmos 90, verso 14. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Amém, queridos? Vou ler novamente porque é só um versículo, mas ele expressa algo muito importante para nós nessa manhã. Diz assim: satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Palavra bem especial, né? Na verdade, a palavra de Deus, ela é muito especial para nós, porque é a voz de Deus. E hoje, né, nós estamos comemorando o dia da Bíblia, né, o segundo domingo do mês, é o dia da Bíblia. E como é bom saber que a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Se você perceber aí no começo desse versículo, diz: satisfaze-nos pela manhã. E espiritualmente, o que é que pode nos satisfazer? É a palavra de Deus. Fisicamente, você toma o seu café, você almoça, você janta, você toma o lanche da tarde ou da noite, enfim, para nos fortalecer fisicamente, não é verdade? Mas a palavra de Deus, ela nos alimenta espiritualmente. E aqui está dizendo: satisfaz-nos pela manhã, ou seja, alimenta o nosso coração, alimenta a nossa alma, alimenta a nossa mente, alimenta a nossa vida. E aqui, né, como diz esse versículo, com o teu amor leal, e todos os dias nós cantaremos felizes. Ou seja, só pode cantar e feliz quem está satisfeito, não é verdade? Eu acredito que todos nós, um exemplo só para justificar o que a gente está aqui compartilhando com vocês. Quando a gente vai fazer um exame no médico, tirar sangue, a gente fica de jejum, não é assim? E aí vai dando um certo horário, você fica com fome. E aí o seu estômago começa, como a gente fala, começa a reclamar, né? De fome. E aí quando a gente toma aquele cafezinho, ou né, come uma bolacha, ou já vai direto para o almoço, a gente se sente satisfeito, a gente fica feliz. Tem pessoas que estão com fome e às vezes fica até mal-humorada, né? Tem gente que é assim, às vezes ela está com fome, ela fica mal-humorada, mas aí quando ela come, ela se sente satisfeita e feliz. E olha o que a palavra de Deus está dizendo, né? Satisfaze-nos pela manhã, né? E eu tenho certeza que é isso que Deus vai fazer conosco. Ele vai alimentar o nosso coração, a nossa alma, os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Aproveitando, vamos orar, agradecer a Deus pelo dia da Bíblia, que é tão importante para nós. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por esse dia. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça que se renovou sobre as nossas vidas. E agora, neste momento, nós também estamos aqui reunidos para alimentar o nosso coração. Nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes as lutas, as dificuldades, elas acabam desgastando cada um de nós, acabam trazendo aborrecimento, enfraquecendo até a nossa vida. Mas nós estamos aqui neste dia, nesta manhã, para alimentar o nosso coração, ser cheio da tua presença, ser cheio da tua palavra. Por isso, ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz em tudo que nós vamos realizar aqui, Pai. Nós queremos ouvir o recado do Senhor,
queremos escutar a voz do Espírito Santo. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco, que o Senhor tire do nosso coração qualquer coisa que queira impedir o agir do Senhor, a ação do Espírito Santo. Nós queremos também orar nesse momento, agradecendo pela Bíblia, pela palavra do Senhor, que é tão importante para nós, hoje que nós comemoramos o segundo domingo de dezembro, que é o dia da Bíblia. Sabemos que a Tua palavra, ela é tão importante para nós, ela nos guia, ela ilumina o nosso coração, ela ilumina a nossa vida, pois o próprio Salmo diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Ó Deus, como é bom saber que nós temos a Tua palavra, que ela pode encontrar lugar no nosso coração. Ela nos orienta, ela nos adverte, ela nos aconselha, ela nos dirige, ela nos ajuda. Muito obrigado, Senhor, porque até hoje a Tua palavra existe, e esta palavra, ela vai servir para nós, para futuras gerações terem um direcionamento. Quantas pessoas, ó Deus, estão perdidas, sem rumo, sem direção, mas a Tua palavra, para aquele que busca, para aquele que lê a palavra, com certeza sempre haverá uma esperança, uma direção, um caminho a seguir. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que cada um dos meus irmãos já ouviram a voz do Senhor, pelo fato de lermos a palavra, as Escrituras, e o Senhor ali se manifestou com Teu amor e Tua bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque hoje a igreja do Senhor Jesus pode celebrar, pode comemorar o dia da Bíblia. Nós oramos, agradecemos por tudo que o Senhor já fez, faz e fará em nossas vidas, e oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor, vamos adorar a Deus. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Vamos louvar ao Senhor essa manhã, encher nossos corações de alegria, porque estamos aqui mais um dia na casa do nosso Deus. Todas as tribos, povos e raças.
avisos nesse momento. O primeiro aviso não está na projeção, mas lembrando os irmãos sobre o presente diário, tá? Das devocionais para o ano de 2022. Inclusive essa daqui é comemorativa aos 150 anos dos batistas no Brasil. Olha só, você que gosta de ser batista, então é mais um motivo. Então você pode falar com as irmãs da recepção lá, igual a irmã Marilene, e pegar o seu, fazer a forma de pagamento. É apenas R$10, mas pensando bem, para o ano inteiro, né? São 365 dias, né? Em 2022. Então vale muito a pena, são mensagens para você estar todos os dias do ano, estar meditando, orando e aprendendo mais de Deus, algo para direcionar a sua vida. O próximo aviso é sobre o domingo da compaixão, né? Para você doação de alimentos para as cestas básicas, né? E também você pode fazer a sua transferência na conta da ABAC. Só reforçando essa questão de cestas básicas, né? Na sexta-feira, por exemplo, nós tivemos um encontro com algumas famílias aqui do bairro que recebem as cestas básicas, né? Eram mais ou menos umas 25 a 30, não contei exatamente. Mas na sexta-feira à noite, anteontem, nós tivemos um encontro, né? Nós entregamos as cestas básicas, são para famílias que não são da igreja, né? Nós oramos por elas, nós também compartilhamos a palavra de Deus, e as pessoas são bem receptivas, né? Elas são gratas à igreja, gratas aos irmãos, e elas têm um coração bem aberto. Nós não temos problema nenhum, as pessoas recebem a oração, recebem a palavra de bom grado, né? E saem, até quando a gente termina, algumas pessoas pedem orações mais específicas. Então é importante nós estarmos abençoando as pessoas. Lógico, o alimento é muito importante, as famílias que têm suas dificuldades, mas também o alimento espiritual. Então, eu estou falando isso para os irmãos entenderem a importância dessas doações de cestas básicas, né, que são feitas, né? Até falando de cesta básica, por exemplo, ontem nós estávamos aqui na graduação do Jiu-Jitsu, né? Estava no portão com alguns irmãos e uma campanha com o professor de Jiu-Jitsu, o Alezinho, ele fez, né, com várias pessoas que vieram de algumas academias, era para trazerem alimentos, né? Nós estávamos na porta e muitas pessoas traziam seus alimentos. Eu estava pensando, são pessoas que não são da igreja, muitas delas não são cristãs, inclusive, creio que até a maior parte, mas nenhuma delas perdeu o privilégio de trazer alimentos para abençoar as pessoas que precisam, né? Então, essas pessoas que nem da igreja são, nem cristãs são, não perdem o privilégio de trazer alimentos, quanto mais nós que somos da igreja, que somos cristãos, né? Então, ontem, as pessoas traziam de bom grado, nós estávamos observando, as pessoas davam para a gente, nós colocávamos o cesto lá, então não perca esse privilégio, né? Tem pessoas que não são da igreja, não estão perdendo, então não perca esse privilégio de trazer a sua oferta, tanto em alimento quanto em transferência, né? Só reforçando que a transferência é para a conta da BAC, né? Para ficar na projeção, e você também precisa informar a nós sabemos identificarmos aquela doação específica para a cesta básica, né? Se você fizer via transferência, né? Você pode fazer no fácil, identificando e principalmente trazendo o alimento também, colocando no cesto lá atrás. O outro aviso é relembrando os irmãos também, reforçando a campanha que nós estamos participando, 31 dias de jejum e oração, sabedoria para viver, baseado no livro de Provérbios. Todos os dias o pastor Rodrigo tem compartilhado nas redes sociais, na internet, um vídeo de um devocional, para você estar acompanhando, lendo, né? O capítulo que você tem que ler é sempre correspondente ao dia. Hoje, por exemplo, você tem que ler o capítulo 12. E também, obviamente, participando, reforçando a campanha de jejum, você veja a forma que é melhor você participar, que é melhor você abrir mão, qual o momento, e com certeza orando, né? Então, você para principalmente tempo para estar orando. Então, são esses avisos para reforçar para os irmãos. Vamos entregar os dízimos e as ofertas nesse momento, mas antes eu vou estar lendo o texto, lá em 2 Coríntios 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Tudo que você faz para Deus, inclusive as ofertas, tem que fazer com alegria, né? Não com pesar. Alguém está me obrigando, se eu não fizer. Lógico, existe um mandamento, né? Existe a orientação bíblica, você tem que dar o dízimo de oferta. Mas o que Deus requer de nós é que nós demos de coração, né? Não de má vontade, ou não porque achamos que
é um peso que alguém vai nos obrigar, vai nos proibir, mas dele é alegria, é um privilégio, né? Você cumprir o mandamento, mas fazer com alegria aquilo que Deus deu, né? Por isso que fala assim, cada um contribua conforme determinou em seu coração. Então aquilo que Deus, a gente orienta através da palavra de Deus, é sempre dizime e sempre oferte na casa do Senhor, né? Isso se refere ao dízimo e oferta, mas também se refere à oferta das cestas básicas, conforme nós falamos antes. Vamos então estar orando, agradecendo, consagrando essas ofertas, os dízimos, pedindo que Deus abençoe a vida financeira de todos também. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos nesse momento estar ofertando na casa do Senhor, como em todos os momentos, mas com alegria, Deus. Tira do coração, Deus nosso, qualquer sentimento de tristeza ou de falta de vontade, mas que tenhamos amor, Deus, fazer as coisas de Deus, inclusive ofertar na casa do Senhor. Nós consagramos os dízimos, as ofertas que estão sendo entregues, serão entregues agora no nosso braço, aquelas que têm sido entregues durante a semana, que o Senhor receba a oferta de cada um. Nós também queremos pedir-nos que o Senhor também receba as ofertas que têm sido feitas para as cestas básicas, inclusive aquelas que foram feitas ontem, aquelas pessoas, né, que nem da igreja, não são da igreja, mas que de coração também, Deus, elas ofertaram para abençoar outras pessoas. Por isso eu peço que o Senhor multiplique e abençoe a vida de cada um, Deus. Abra portas de emprego, abençoe a vida financeira, abençoe as empresas, abençoe qualquer embaraço, resolva qualquer situação, Deus, judicial, qualquer coisa que você vai pedir aos seus servos de serem abençoados na sua vida profissional e financeira. Por isso nós consagramos esses dízimos e as ofertas. E também pedimos que o Senhor continue abençoando todos aqueles da nossa igreja que são responsáveis pela administração desses recursos. Que todos continuem tendo a sabedoria de Deus. Nós consagramos esse momento em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Você que trouxe seu dízimo e sua oferta poderá estar entregando. Também você que trouxe o seu pedido de oração, também as nossas irmãs estarão junto a nós no pedaço, você pode também estar entregando. Que bom saber que nós somos mais que vencedores, que bom saber que o Senhor está conosco, que bom saber que nós somos escolhidos, perdoados pelo Senhor, nós somos aquilo que a Bíblia diz que somos, mais que vencedores. Sou eu para que um grande me receba assim. Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta
irmãos? Não sei se você já passou por isso, mas a grande verdade é que o inimigo, ele sempre provoca os cristãos, né? Sempre provoca para abater a nossa fé, para nos entristecer. Mas quando a gente canta canções assim, a gente sabe quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Não importa o que o diabo falar, não importa o que as pessoas falarem, mas o importante é você alimentar a certeza de quem você é. E você é filho amado de Deus. Amém, irmãos? E isso alegra o nosso coração, porque estamos aqui na casa do Pai, né? Como todo bom pai, como toda boa mãe gosta de ver seus filhos na casa dele. Eu acredito que Deus está feliz com você hoje, que Deus está feliz com você, porque você abriu mão da sua casa, que você abriu mão, sei lá, de repente de arrumar a casa, que para as mulheres é tão importante, né? Lavar uma louça, limpar o quintal, arrumar um guarda-roupa, mas você escolheu estar aqui na casa do Pai, né? Isso é muito importante. Talvez você deixou de fazer a feira para estar aqui. Enfim, cada um tem um contexto. Então Deus está feliz com você. E por falar em feliz, queria chamar o pastor Ricardo, que está fazendo aniversário hoje. Então a gente vai aproveitar esse momento e orar por ele, né? E agradecer, né, por ele ser essa pessoa tão especial para nós, para a nossa igreja, né, para a família Vila Diva. E só temos gratidão a Deus, né, pela vida dele, que mais um ano de vida Deus está renovando na vida dele, né? Então vamos orar. Se você puder, estenda as suas mãos, vamos abençoá-lo e agradecer pela vida dele. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por esta manhã, estarmos na casa do nosso Pai. Obrigado por essa oportunidade. Também nesta oportunidade agradecemos pela vida do pastor Ricardo, porque hoje ele completa mais um ano de vida. Abençoamos a sua vida, que o Senhor continue com ele, capacitando cada dia mais, ajudando ele em suas necessidades. O Senhor conhece o coração dele, o Senhor sabe quais são as suas lutas diárias, quais são os seus sonhos, e nós colocamos a vida dele em tuas mãos, para que o Senhor continue guiando os passos dele e dirigindo a sua vida, Pai. O Senhor possa dar para ele saúde, sabedoria, discernimento, a capacidade do alto céus, para que ele continue exercendo o ministério aqui na Vila Diva, nos ajudando, e aonde quer que ele esteja, ele continue sendo uma bênção, Pai. Muito obrigado por mais um ano de vida dele. Nossa igreja abençoa e o ama em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Não podia deixar, né, de orar a vida do pastor Ricardo. Aproveitando que nós estamos nesse momento de oração, queria compartilhar, na verdade, 2 pedidos de oração. O primeiro deles é pela irmã Maria José Pinho, né? A gente comunicou no WhatsApp, né, alguns irmãos, que ela está em alguns grupos. Ela fez a cirurgia, ela está bem, mas como toda cirurgia tem aquele processo de recuperação. Então vamos continuar orando por ela. A gente está em contato com a Andréia, filha dela. Então vamos orar, né, interceder para que ela tenha uma recuperação plena. Também orar pelo Evaldo, né, Marilene? A máscara não estou ouvindo. Vando, né? Vamos orar pelo Vando, que é irmão da Marinalva. Ela compartilhou conosco hoje de manhã. Ele está com câncer, né? Está com um momento muito delicado em sua vida. Então vamos colocar diante de Deus. Se você puder, fique de joelhos. Agora é um momento de intercessão, de você orar pela sua necessidade, pelo seu problema, pela sua luta, pela situação de alguém que você sabe que está passando por necessidade. Coloque nas mãos do Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, que nos abençoa e que nos ajuda. Querido Deus e Pai Celestial,
em Tua presença, Senhor. Nós aqui estamos nesta manhã e nos ajoelhamos, nos prostramos diante do Senhor, que é o Rei dos Reis, que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que está conosco todos os dias, aquele que cuida dos seus filhos, aquele que, mesmo permitindo seus filhos terem problemas, mas que sempre tem uma resposta, que sempre tem uma estratégia, uma solução e um milagre. E nesse sentido, ó Deus, eu quero apresentar cada necessidade que está sendo colocada diante do Senhor. Talvez um filho, uma filha, um genro, uma nora, um neto, talvez o marido, a esposa, talvez um problema lá no trabalho, uma situação familiar, uma causa na justiça, uma questão de saúde. Ó Deus, o Senhor conhece o contexto, a realidade dos meus irmãos, da nossa igreja Vila Diva, e nós pedimos ao Senhor que esteja agindo com poder e graça sobre essas vidas, Pai. Ó Deus, traz a solução, ajuda, ó Deus, a enxergar a resposta certa para essa situação que talvez está trazendo tantas aflições, tanta confusão, talvez para os teus filhos, mas nesta manhã, Senhor, aqui estamos unidos, orando, intercedendo uns pelos outros, Pai. Oramos também pela irmã Maria José, que fez a cirurgia esta semana. Continua com ela, ó Deus, fortalecendo a sua vida, dando uma plena recuperação, ó Deus, que ela possa receber alta daquele hospital, com saúde, retornando à sua casa, juntamente com seus familiares, e assim o teu nome continue sendo glorificado através da vida dela, Pai. Abençoa também o Vando, o irmão da Marilene, que o Senhor esteja com ele, ó Deus, que está passando esse momento bem delicado de enfermidade. Ó Pai, Tu és o médico dos médicos, e nós pedimos, ó Deus, a Tua intervenção, a cura do Senhor. Manifesta, ó Deus, o Teu poder sobre a vida dele, e faça ali o melhor na vida deste homem que ele está necessitando nesse dia, e assim também seja na vida de cada um de nós. Abençoa nossa igreja, Pai, nossos trabalhos que estão sendo realizados, as programações ainda de final de ano, a cantata das crianças hoje à noite, tudo que vai ser feito, ó Pai, seja para glorificar o Teu nome. Colocamos tudo nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor assim continue conduzindo a nossa vida, os nossos pensamentos. Ó Deus, talvez alguém esteja aflito nesta manhã, talvez alguém nem dormiu esta noite, ansioso, preocupado. Ó Deus, traga calma, traga paz a esse coração, e assim, agindo nessa vida, ela possa enxergar que o Senhor está no controle de cada detalhe de suas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, faz e fará em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje minha garganta acordou diferente, meio rouco hoje, mas tudo bem. Queridos, vamos continuar lendo o livro de Salmos, tá bom? Abra sua Bíblia no capítulo 13, Atos dos Apóstolos. Eu falei Salmos? Opa. Então é Atos, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 13. Os irmãos sabem, né, que nós estamos nesse primeiro momento sem escola bíblica, mas se Deus quiser, o ano que vem a gente pretende começar, tá bom? A escola bíblica, porque nós entendemos que a escola bíblica é uma ferramenta de crescimento espiritual, tá bom? Então a gente pretende, se tudo caminhar normalmente aí, né, em 2022, a gente pretende voltar com a escola bíblica. Queremos que os irmãos, a gente continue crescendo na palavra. E aí, né, enquanto isso não acontece, nós selecionamos o livro de Atos para ler capítulo, texto por texto, para nós aprendermos direitinho o que a palavra de Deus nos ensina, tá bom? Já abriram, amém? Então vamos ler. É um pouco longo esse texto, mas a gente precisa ler, tá? Diz assim:
Capítulo 13, verso 13, tá? De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes das sinagogas lhe mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e Deus deu-lhe Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para que uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-lhe do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele a Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Cuidem para que lhes aconteça o que disseram os profetas: olhem escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito das coisas do sábado seguinte. Despedida a congregação,
muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Esses conversaram com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando contra, diziam o que Paulo estava fazendo. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nós nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Esses sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Irmãos, nós estamos aí, como eu tenho falado, sempre falando de duas situações, duas posturas, duas ações importantes da igreja. Isso eu sei que você sabe, mas é importante a gente ressaltar que a igreja, eu e você, nós cristãos, precisamos ter duas coisas, além de outras na vida cristã. A primeira, uma vida de oração, e a segunda, uma vida cheia do Espírito Santo. E você vai me ouvir falar isso, provavelmente até o final do livro de Atos. Enquanto durar essas mensagens aos domingos, eu vou falar que realmente os cristãos precisam ter uma vida de oração e ter uma vida cheia do Espírito Santo. Talvez a gente falando palavras como essa, para muitas pessoas pode se tornar insignificante, mas olhando ao redor e olhando ao seu contexto de vida, essas duas situações, uma vida de oração e uma vida cheia do Espírito Santo, ela vai fazer toda a diferença na vida do cristão, principalmente nos dias de hoje. Por quê? Nos dias de hoje, nós sabemos, estamos vendo quantas pessoas têm abandonado a sua fé, quantas pessoas têm abrido mão da sua vida cristã. Infelizmente, eu acredito também no que a palavra de Deus diz, que vindo finais dos tempos, muitos se esfriariam, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos, irmãos, que um cristão convertido, um cristão que realmente está em comunhão com Deus, como Paulo e Barnabé, eles sentem prazer nas coisas de Deus. Eles têm uma alegria, eles têm uma satisfação que não se compara com nenhuma alegria que é conseguida nessa terra. Há muitas pessoas, você sabe, que elas buscam satisfação, alegria nas coisas materiais. Você sabe disso. Tem gente que se sente feliz momentaneamente, ela se sente satisfeita porque ela consegue riquezas nessa terra. Mas a gente sabe que nós, cristãos, e todo ser humano, nós só vamos ser preenchidos, o nosso coração, plenamente, pelas coisas de Deus, Quanto mais você faz a obra de Deus, você se sente mais feliz. Quanto mais você investe a sua vida no reino de Deus, porque você tem um chamado, você se sente mais satisfeito.
Essa é a vida do cristão. Agora, em contrapartida, né, nós também temos a vida de oração, que o cristão, ele sente prazer. Aqueles que podem, quando não tem problema na coluna, nos joelhos, enfim, eles sentem prazer em se ajoelhar, em buscar a presença do Senhor. O cristão, ele tem prazer. Nós estamos aí nesta campanha de 31 dias, foi dado esse nome por causa de 31 dias no mês de dezembro. Ele tem prazer nas coisas de Deus, porque ele quer Deus, ele quer mais do Senhor. E a igreja, nos dias de hoje, nesta geração que nós estamos vivendo, nós estamos correndo um sério risco, meus irmãos. Se nós não ouvirmos, não lermos a palavra de Deus, se nós não praticarmos o jejum, a oração, se nós não estarmos na casa de Deus, nós corremos um sério risco, até mesmo de esfriar a nossa fé. Se nós não nos envolvermos, né, num trabalho, num ministério para servir a Deus, com certeza essas pessoas, elas estão correndo o risco de se esfriarem na fé, de enfraquecerem na fé. E a gente não pode brincar com isso, porque uma vez que aquela pessoa, né, aquele cristão, que ele se esfria espiritualmente, há um grande trabalho para retomar todas as coisas. Há um trabalho redobrado para aquela pessoa se posicionar. Sabe por quê? Porque nós temos um inimigo, Satanás. Nós temos o diabo que luta contra a nossa vida espiritual. O diabo, ele não quer que você esteja aqui na casa de Deus. O diabo, ele não quer que você faça jejum e oração. Ele não quer que você ore, que você leia a palavra de Deus. Ele é o nosso inimigo. E nós vemos aqui nesse texto que Paulo e Barnabé, eles tinham um inimigo, os próprios judeus. E me impressiona quando eu leio o livro de Atos, e até na vida de Jesus, você sabe disso, que quem mais perseguiu Jesus, quem mais perseguiu Paulo, Silas, que foram colocados na prisão, quem mais perseguiu Barnabé, quem mais perseguiu a igreja, foi os próprios conhecedores da letra, aqueles que se diziam religiosos, os judeus, os fariseus, os saduceus, que daquela época tinham essa identidade, e eram eles mais que perseguiam. Quando você viu a leitura da palavra, e em nenhum momento falou que o ímpio estava perseguindo Paulo, mas que na verdade os judeus, os religiosos daquela época, eles estavam perseguindo Paulo. Eles estavam contrariados de Paulo falar a palavra de Deus, de Paulo pregar o evangelho, como ele diz aqui no verso 32, nós lhe anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados. E Paulo está falando de quem, meus irmãos? De Jesus. Paulo não estava falando de outra pessoa a não ser Jesus. E aí eu fico pensando, né, nessa situação toda, que se nós não estivermos com firmeza na nossa fé, se nós não estivermos alicerçados na rocha que é Jesus, eu volto a dizer, muitos cristãos, eles estão correndo o risco até mesmo de perder a sua fé, de abandonar os caminhos do Senhor. Porque veja comigo, se esses judeus daquela época, eles estavam contrariados do que o apóstolo Paulo falou, imagine hoje, que tem tanto ensino, meus irmãos, tanta doutrina por aí, tanta heresia por aí. Por que a gente está falando sobre o livro de Atos? Porque nós estamos pregando a palavra, né? Existem vários tipos de pregação. Existe a pregação expositiva, a pregação temática e a bíblica.
aqui o que a gente está fazendo é uma pregação bíblica. Estamos extraindo versículo por versículo, não dá, porque senão a gente ia ficar até 2048 aí pregando só em Atos. Mas a gente vai pegando trechos da palavra de Deus, né, para colocar para os irmãos. Porque existe, meus irmãos, tanta bobagem, tanto ensino, que às vezes você olha, eu vou ter que tomar uma água, que às vezes você olha, aparentemente parece uma coisa boa, mas se você se aprofundar, você vai ver que ali, entre linhas, tem uma doutrina que te leva para o inferno. A gente sabe de aqui perto da nossa igreja tem centro espírita. A gente sabe que existe o Evangelho segundo Allan Kardec, né? Eu estou falando isso porque não agora, mas eu já ouvi muitos cristãos em dúvida, achando que esse Evangelho segundo Allan Kardec, que foi um espírita, que é um evangelho bom, que é um evangelho que dá para ser seguido, que é aceitável. Eu estou falando esse, mas existem outras religiões que na faculdade teológica a gente vê isso, né? Que são as religiões pseudo-cristãs, que elas ensinam esse tipo de evangelho, que eles ensinam esse tipo de doutrina, que aparentemente fala, olha, está na Bíblia, mas quando você vai ver a doutrina A, a doutrina B, não está coerente com a palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele estava ensinando a palavra. Tanto é que ele diz, né, para aqueles judeus, dizendo, olha, esqueçam a lei, agora é uma nova situação, Jesus veio. É por isso que Paulo, ele começa a falar desde lá de quando o povo hebreu foi formado, quando eles saíram lá do Egito. Eles não eram povo, eles eram escravos do faraó e do Egito. E aí Paulo, de uma forma inteligente, ele começa a resgatar a memória desses judeus, e dizendo, olha, quando vocês saíram do Egito, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Paulo, ele cita o exemplo lá na caminhada do deserto. Paulo, ele cita quando Saul foi ungido rei, o primeiro rei da nação de Israel. Paulo, ele cita Davi, que foi o mais importante rei para o povo hebreu, daquela época. Então Paulo, ele vem falando a história daquelas pessoas para que elas pudessem ser convencidas, porque aqui nessa situação elas estavam enganadas, elas achavam que Jesus não era nada, não era ninguém. E aí Paulo fala, não, olha, esse Jesus, Deus enviou, ele viveu aqui nessa terra, depois ele morreu, ele ressuscitou. Paulo fala isso, ele cita até os Salmos, aqui no verso 33, como está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. Então Paulo, ele conta toda a história, que naquela época os judeus já estavam acostumados. E aí o que acontece? Paulo reforçando, não, olha, agora essa é a boas novas do Evangelho. O que é boas novas? São boas notícias. E aí Paulo vai reforçando até chegar em Jesus, dizendo, olha, vocês estão enganados. Mas mesmo assim, eles não entenderam. Até porque, diz a palavra de Deus aqui, no verso 50, para você entender a gravidade. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade,
e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Dá para você entender isso? Quer dizer, Paulo, ele pregou lá, ele contou toda a história do povo hebreu, chegou até Jesus, falou, né, do plano da salvação, que é perdão de pecados, está aí nesse texto. E mesmo assim, ainda com tudo isso, eles não entenderam. Eles incitaram as mulheres piedosas. O que eram mulheres piedosas? Mulheres de oração, mulheres que queriam, né, viver a vontade de Deus. E diz a Bíblia que eles incitaram também os principais homens da cidade, pessoas de influência. E mesmo assim, aquelas pessoas daquela época perseguiram Paulo e Barnabé e os expulsaram da cidade. Eu acho que você entende a gravidade disso, porque, como eu disse, aqueles judeus daquela época não entenderam a mensagem e continuaram perdidos. Hoje está a mesma coisa. Tem gente que ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Tem pessoas que ainda não entenderam o que a palavra de Deus ensina e o que ela quer de nós, e ainda continua no erro. Quais são os erros, pastor, que um cristão pode cometer? Vamos aproveitar. Os erros é o básico. Primeiro, pecado em si. Às vezes fala mentira. Vai lá em Gálatas capítulo 5, você vai ver obras da carne, né? Hoje, para muitos cristãos, tudo é relativo, né? Já não está se vivendo mais o Evangelho como se deveria. E deixa eu te dizer uma coisa: se falar do Evangelho um pouquinho mais profundo, aí que desaba tudo. Muitos falam, não, eu tenho que pagar um preço muito alto, não quero. Lembrando que Jesus disse: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Mas tem muita gente dizendo assim: ah não, é muita coisa, é muito pesado, é muito difícil viver na prática a palavra de Deus, o Evangelho. Então essas pessoas, elas ainda estão perdidas. Elas não entenderam a proposta da palavra de Deus. Elas não entenderam o que Deus quer de suas vidas. E o que mais, assim, me assusta é achar que muitas pessoas, elas vão estar lá no céu. Essa semana a gente foi visitar uma irmã e a gente comentou, né, sobre a questão do céu, da eternidade, da volta de Jesus, um dos assuntos. E aí, né, a gente estava falando sobre essa volta de Jesus, como vai ser, será que a gente vai se lembrar um do outro lá no céu, né, na eternidade? Isso aí é uma outra pregação. Não quero entrar para não terminar, né? Mas é uma outra pregação. Mas o que eu quero ressaltar aos irmãos é que muita gente que acha que está salva, que está cumprindo mais ou menos o Evangelho, a palavra de Deus, ela vai para o céu. É isso que me espanta. Ela achar que eu vou viver a vida do jeito que eu quero, eu faço as coisas quando dá. Estou falando no sentido espiritual das coisas. Eu vou levar a minha vida mais ou menos. Se der, eu leio a Bíblia. Quando puder, eu faço esse jejum. Quando sobrar um espaço na minha agenda, eu vou para a igreja. Quer dizer, as pessoas parecem que perderam a noção das coisas. E é isso que os judeus estavam vivendo. Eles achavam que estavam certos. E tem muito cristão que acha que está no caminho, mas não está. Na volta de Jesus vai ser surpreendido, porque cada um vai prestar conta para Deus, né? Lá, quando a trombeta soar, quando os anjos vierem com Jesus nos céus, nos ares, e aquela pessoa ficar, ela vai se surpreender. Ela vai ouvir aquela palavra
quando Jesus disse junto com seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, e vocês já sabem, né? Mas ele vai dizer para muitos: vinde bendito do meu Pai, recebam como herança o reino que já está prometido. Amém, igreja? Mas o que vale a gente ressaltar desse texto aqui é que os judeus, eles achavam que estavam certos, mas eles estavam enganados, porque eles não estavam crendo em Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. E para piorar, eles fizeram o quê? Eles simplesmente queriam prejudicar Paulo, Barnabé, que estavam pregando a palavra de Deus. Esse texto, ele é muito importante a gente ressaltar sobre esse abandono. Agora, não talvez da fé, mas abandonar, às vezes, algo que Deus colocou como desafio para você. Porque quando você vai lá no versículo 13, diz assim: de Pafos, preste atenção, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. Diz o que aí? João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Quem estava em Jerusalém? Judeus. Existem várias linhas, né, de interpretação, porque que João deixou Paulo e seus companheiros. Existem várias interpretações, mas por causa do nosso tempo, então eu peguei uma e eu queria compartilhar. Qual era o motivo de João ter deixado Paulo ali e ter voltado para Jerusalém? Por causa do desafio da obra. Por causa do desafio da obra. Será que hoje não está acontecendo isso, meus irmãos, no meio cristão? Na igreja? Não sei se você consegue, se isso faz sentido para você, mas com todo respeito, para mim faz muito sentido. Quando a gente lê um texto onde o próprio João, companheiro de Paulo, o abandonou, voltou para Jerusalém, porque diz que Paulo, ele foi cumprir sua missão, ele foi adiante, mas João o deixou e voltou para Jerusalém, né? E principalmente nesse contexto, os judeus queriam o quê? Prejudicar Paulo. Será que hoje não está acontecendo isso no nosso contexto cristão? Muitas pessoas, como João, estão abandonando os desafios da obra, estão abrindo mão do reino, das coisas de Deus, para as coisas do mundo. Já não tem mais interesse das coisas de Deus, de ler a palavra, de estar em comunhão, orando, buscando a Deus. A grande verdade, meus queridos irmãos, eu preciso pontuar essa questão. Muitos têm colocado até desculpa na pandemia, mas até quando? Até quando? Sabe por que eu digo isso? Porque me parece, ok? Me parece, não estou afirmando, me parece que o ímpio, ele valoriza mais as coisas que ele tem do que o próprio cristão. Não estou dizendo todos, tá? Ok? Não fique ofendido. Mas me parece que muitos cristãos não valorizam as coisas de Deus como o ímpio valoriza. Quer ver um exemplo? Para quem tem rede social, né, vê notícias na internet, nós vimos uma cantora, né, do meio secular, de músicas de axé, essas coisas aí, né? Ela fez um show, irmãos, em plena pandemia. Ela foi criticada por causa disso, mas ela fez um show para milhares de pessoas.
Sabe para quê? Para a turma ficar pulando lá. O que aquilo acrescenta na vida delas? Ficar pulando lá, todo mundo suado, né? Mas milhares de pessoas foram lá prestigiar uma cantora, cantar músicas seculares, né? Pular o carnaval fora de época, foi esse o tema que foi dado, carnaval fora de época, e ficaram lá pulando. Quer dizer, a primeira oportunidade, o ímpio foi lá, a primeira oportunidade, quando na volta aqui da igreja para minha casa, a gente vê muitos bares, né? Irmãos, você tem que ver como está cheio os bares, as pessoas bebendo, se embriagando, ali comendo um churrasco, jogando conversa fora, enfim, mas elas, a primeira oportunidade, elas valorizaram, vamos estar junto lá com o nosso amigo, vamos fazer um churrasco, vamos bater uma bola, vamos beber. E aí me parece que quando a gente fala sobre igreja, sobre o trabalho da igreja, parece que só alguns são despertados. Me parece, tá? Só parece. Mas a gente sabe que infelizmente isso tem acontecido com muita gente. O estádio de futebol agora foi liberado, né, para as torcidas, para o torcedor ir lá assistir a partida de futebol. Você pensa que os torcedores estão lá torcendo, aplaudindo o seu time. Aí nós falamos das coisas de Deus, do reino de Deus, do trabalho de Deus, da obra de Deus. Aí me parece que só alguns cristãos foram despertados. Irmãos, a gente precisa estar atento. A nossa fé não pode se esfriar, irmãos. Não pode. Esses judeus aqui, eles estavam, vamos dizer assim, como eu posso dizer, eles estavam engessados naquilo que eles sabiam, do conhecimento deles, mas não reconheceram Jesus. Há muitas pessoas que estão aí dando desculpa da pandemia. Eu vou citar esse exemplo, porque o ímpio, muitas vezes, que eu disse, ele valoriza mais as coisas do que o cristão. Os irmãos sabem que a gente pede oração pelo projeto Recriar. O projeto Recriar, ele tem 6 anos que se iniciou. Primeiro ano, tudo bem, é uma implantação, alguns não entendem o trabalho, a proposta. Segundo ano, vai lá, porque cada igreja tem um contexto, né? Às vezes não entende, mas para que futebol, para que jiu-jitsu, para que balé, para que basquete, né? Ok. Aí terceiro ano vai, aquela coisa toda. Mas esse ano, o projeto ele completou 6 anos. E meus irmãos, eu sou pastor da igreja, eu sei o preço que eu tenho que pagar. Mas eu estou muito mais preocupado em levar o evangelho, as pessoas conhecerem a igreja, do que mimimi de cristãos, né? Que a igreja é isso, a igreja é aquilo, né? Porque eu sei o que Deus vai cobrar de mim lá, quando chegar diante dele. A gente tem que usar a nossa igreja para que as pessoas conheçam o evangelho. Porque se você convidar um ímpio para vir no culto, ele não vem. Não vem. Você tem essa experiência. Às vezes, de repente, você até cansou de convidar. Não é isso? Até crente você tem que convidar para vir para o culto, viu? Falar bem baixinho aqui, ó. Até crente hoje em dia você tem que chamar para vir para o culto. Terrível falar isso. E por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, ontem, tem irmãos que estavam aqui, ontem tivemos um dia, sabe, muito bom. Eu vou citar esse exemplo porque foi ontem, né? Mas tem outros exemplos aí, do que o pastor falou, de entrega de cesta básica, enfim. Muita gente aqui que nunca pisou numa igreja. E que dificilmente
dificilmente entraria numa igreja num culto. Mas eu sou prova, e quem estava aqui ontem sabe disso, que muitas dessas pessoas elogiaram a igreja. Coisa boa a gente também tem que falar, né? Que elogiaram a igreja nesse bairro, que disseram: olha, eu quero conhecer essa igreja, eu quero vir num culto dessa igreja. Então, por que eu estou falando isso? Porque tinha os graduandos do jiu-jitsu, tinha familiares, e lotada a igreja. Aí quando você fala: irmãos, vamos para o culto, vamos para a reunião de oração, vamos não sei o que, não, o crente não valoriza. As pessoas estão valorizando as coisas mais do mundo. O ímpio, ele parece, tá? Desculpa, parece que ele valoriza mais as coisas do mundo do que o próprio crente, que tem tudo isso para ele, que ele tem toda a igreja para ele, né? As pessoas acostumaram. Tem pastores que até cortaram a internet, porque os cristãos ficam muito em casa, acomodaram, estão na sua zona de conforto. Talvez muitos aí estão assistindo a gente que está aí de pijamão ainda, 11 horas da manhã, está de pijama, e de repente nem escovou os dentes ainda. Irmãos, a internet é uma ferramenta para alcançar o ímpio, para que ele, hoje em dia é tudo internet, ele acesse, né, tenha acesso à igreja. Não para o cristão. O cristão tem que estar na igreja, tem que valorizar as coisas da igreja. Nesse trabalho que foi feito ontem, foi por espontaneidade do professor, viu? Que nem crente é. Não é isso, normal? Ele mobilizou as pessoas para trazerem 2 quilos de alimento. Eu não consigo projetar a foto aqui para os irmãos. Irmãos, eu falei do mal porque ele e outros irmãos que estavam aí com a gente ontem. Irmãos, o que foi de alimento arrecadado, eu fiquei espantado. Eu falo isso com alegria, porque é um alimento que a gente que deveria dar, mas o ímpio está dando, que vai ajudar outras pessoas a se alimentarem. Um professor que não é cristão, mobilizou seus alunos, os familiares, a trazer 2, não é 1 quilo como a igreja pede, não, 2 quilos de alimento. E a mesa ficou repleta: arroz, açúcar, feijão, café, um monte de macarrão, um monte de coisa, fora as outras cestas prontas. O ímpio fazendo isso, aquele que está no mundo. E às vezes o cristão, que tem a sua salvação, que conhece a verdade, diferente dos judeus, só alguns. Minha garganta está. Só alguns ainda não despertaram. Vão despertar quando? Quando Jesus voltar? Quando a trombeta soar, ai não, pega, põe a calça, pega a Bíblia, vamos para a igreja, mulher, filho, vou para a igreja. Jesus já está lá no meio do caminho. Não, olha, vamos lá para a igreja. Será que hoje é dia de culto? O cara vem. Se Jesus estiver voltando, o cara vem até 3 horas da manhã, plena terça-feira. Não estão valorizando as coisas de Deus. Os judeus não valorizaram a mensagem do apóstolo Paulo, que estava falando de Jesus. O cristão hoje não está valorizando o reino, a igreja, a palavra, a oração. Estão preferindo o mundo. Essa aqui é a verdade, irmãos. Estão preferindo o mundo. Os mais antigos, a nossa igreja tem 70 anos. Quando eu falei para o pessoal da graduação, porque é a oportunidade de pregar o evangelho, meus irmãos. Numa tacada só, vamos pensar aqui, se a gente tivesse que bater em cada porta daquelas pessoas que estavam aqui,
a gente levaria anos para pregar o Evangelho. E numa oportunidade só, oramos, falamos da palavra, compartilhamos um versículo, enfim, e dissemos: olha, conversas particulares com as pessoas que estavam aqui, olha, venha nos visitar. Eu vou vir. Até a fotógrafa que estava tirando foto falou: eu quero conhecer essa igreja, eu vou vir. Sabe, meus irmãos, que o ímpio, eu citei, por exemplo, essa questão do centro espírita. Irmãos, a gente sabe, como eu digo, né? Nós temos aí um centro espírita enorme aqui perto da nossa igreja. E aí o que acontece? Eles mandam caminhão de alimento para o Nordeste. Caminhão. Eu gosto de comer um pastelzinho no sábado, quando dá, e tem a feira aqui, né, de sábado. Eu venho buscar pastel aqui, e às vezes, ali naquele momento, eu vejo os voluntários enchendo o caminhão de cesta, de alimento. O ímpio valorizando mais as coisas do que o próprio cristão. Aí quando você fala, vamos pegar esse exemplo, né? Quando você fala: ó, irmãos, igreja, eu não sei de igreja A, B, nem me interessa, eu sou pastor dessa igreja, e irmãos, igreja, família, vamos contribuir. A gente não dá R$1 para a obra de Deus. Nós tivemos aí a campanha de missões nacionais, não foi atingido o alvo. Não foi. Porque todo mundo gosta de ouvir coisa boa, e também tem que ouvir, né? Estou aproveitando aqui o contexto, porque os judeus, eles estavam errados no seu conceito. A obra de missões não foi alcançada. Aí a gente fala: pastor, mas a coisa está difícil para todo mundo. Irmão, pastor Ricardo, você que é contador, faz uma conta rápida: R$5 vezes 200 pessoas, quanto dá? 1.000. R$1.000 a gente poderia ter levantado para mandar para missões. Eu estou falando 5, que hoje não custa nem um salgado, nem uma coxinha aí num bar, num boteco. Aí a gente gasta com McDonald's, gasta na churrascaria, a carne está cara, mas mesmo assim as pessoas vão, gasta 100, 150 com a família, mas não investe R$2 ou R$5 na obra de Deus. Estão errados no seu conceito. Eles estão buscando mais as coisas do mundo, estão com a mente no mundo. Falando de igreja, meus irmãos, é que o horário já avançou, infelizmente, mas só para a gente entender, você sabe disso, mas eu preciso falar. Eu preciso. Sabe, o ímpio, os judeus não estavam valorizando Jesus. O Jesus que Paulo estava pregando, e ainda eles causaram confusão, estavam levando pessoas a prejudicarem Paulo. Hoje, me parece, se parece só mas tem crente, tem cristão, que não está valorizando as coisas de Deus. A igreja, os mais antigos sabem disso. O domingo é o dia do Senhor. O domingo, não, pastor, a segunda também é. Eu acho que é, a gente sabe disso, vai. Para de papo furado. Todo dia é de Deus. Mas qual é o dia que o povo, que a igreja se reúne? É o domingo. Mas muitos não. Eu vou fazer minha feira, vou fazer um aniversário no buffet. Vou ver meu time de futebol. O jogo acaba às 6h30. Aí ele olha assim: não dá tempo de tomar banho e ir para a igreja, eu vou ficar em casa. É o time que vai levar ele para o céu, né? Entende, irmãos? Sabe, a gente precisa, você que está aqui, eu sei que você abriu mão da sua casa, mas a palavra de Deus, ela nos adverte: aquele que se esfriou tem que voltar, e aquele que ainda não se esfriou tem que continuar no caminho do Senhor, e não ser como esses judeus, que além de não estarem enxergando a verdade, queriam prejudicar. Eu quero orar com você, por favor, fique de pé.
nós vamos orar. Agora, cada um de nós, olhando para esse texto, a gente sabe que precisamos ter um compromisso com o Senhor, enxergar as coisas como elas são. Os judeus daquela época não tinham nenhum compromisso, mesmo sendo religiosos, porque eles não estavam enxergando o que era certo. Sabe, meus irmãos, para você que está aqui na igreja, eu queria pedir a sua ajuda. Queria pedir a sua ajuda em oração. Sabe, porque é muita responsabilidade a igreja do Senhor. E por mais que a gente fale para algumas pessoas, volte para casa, volte para o caminho de Deus. O trabalho do pastor é esse, É resgatar vidas. Muita gente não está ouvindo, irmãos. Muita gente está como esses judeus, que estavam ouvindo a verdade, mas não estavam reconhecendo essa verdade. Quero pedir oração da igreja, para você que está aqui. Você que, eu sei, às vezes nas lutas, eu sei que você tem problema, muitos irmãos compartilham, pastor, ora por mim, ora para minha vida, minha família, meu trabalho. Eu sei que você tem muito problema, mas eu quero pedir a sua oração, que você ore comigo, pedindo que Deus desperte a igreja. Olha que ponto, meus irmãos, nós chegamos. Olha que ponto esses judeus estavam, só que é muito triste. Porque aqueles judeus, eles estavam ouvindo a verdadeira palavra, as boas novas do Evangelho, mas não deram ouvidos. Olha que ponto nós chegamos, aonde você não convida mais o ímpio para ouvir o Evangelho, você tem que convidar o cristão, o crente para vir para a igreja. Que ridículo, que situação. Nas minhas orações eu choro diante de Deus, porque eu falo, Deus, o que está acontecendo com o povo? Não é só aqui não, meus irmãos. A gente é pastor, a gente sabe de outras realidades também, de outras igrejas, que também muitos aproveitaram a pandemia para deixar o caminho de Deus e usam desculpas. É a pandemia, eu vou voltar em 2000 e cacetada, sei lá quando. É a pandemia, mas vai trabalhar, mas vai no jogo de futebol, mas vai no buffet de casamento, aniversário, mas vai no churrasco com os amigos. Esqueceu as coisas de Deus. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor por misericórdia, que Ele traga e desperte aqueles que estão perdidos. Os judeus, olha só, enquanto você ora, os judeus que tinham a lei de Moisés estavam perdidos e não reconheceram. Tem pessoas que conhecem a palavra e infelizmente estão perdidos, como aqueles judeus. E para você que está firme, continue, vamos em frente. Jesus está voltando, a luta tem sido grande, mas vai valer a pena. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, Senhor. Nós queremos Te louvar, Te exaltar, agradecer pela oportunidade, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Obrigado porque eu estou aqui na Tua casa. O Senhor me deu o privilégio de ministrar aos irmãos, de ensinar a igreja. Obrigado por essas vidas que aqui estão, porque é a oportunidade que o Senhor está nos dando de mais um dia estarmos na Tua casa. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Mas infelizmente, assim como aqueles judeus, muitos que se dizem cristãos estão perdidos, estão achando que estão certos, mas estão alimentando na sua vida uma vida sem compromisso, uma vida
longe das coisas de Deus, estão alimentando no seu coração uma vida sem dedicação à obra do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor ajude a essas pessoas a abrirem os seus olhos e elas possam enxergar, ó Deus, que elas não estão valorizando as coisas do Senhor, que elas estão às vezes valorizando mais o tempo no mundo, as coisas do mundo, a dedicação no mundo, do que as coisas do reino de Deus. Aqueles judeus, eles não valorizaram a mensagem do apóstolo Paulo, que era tão importante. E olha que Paulo, ele contou toda a história que eles já estavam acostumados, a história de quando eles saíram do Egito, o tempo que eles passaram no deserto até chegar em Jesus, mas ainda assim eles não reconheceram a mensagem do apóstolo Paulo. Quantos estão assim hoje, Pai? Estão desprezando as coisas do Senhor, estão desprezando o reino de Deus, estão desprezando a Tua presença, a igreja, a palavra, estão desprezando, ó Deus, as ferramentas que o Senhor nos deu, talvez o jejum, a oração. Ó Deus, quantos estão vivendo desta realidade, Pai? Tenha misericórdia, Senhor Jesus, age nessas vidas, Pai. Que o Senhor salve os nossos irmãos, desperte a igreja e salve o ímpio também, aquelas pessoas que estiveram aqui, pessoas que não conhecem o Evangelho. A semente foi lançada, foi entregado um folheto, foi orado por eles, nós conversamos com aquelas pessoas. Que o Espírito Santo de Deus toque nesses corações e que elas sintam o desejo de estar na casa do Senhor, na casa do nosso Pai. Obrigado, Deus, por esta manhã. Continua falando ao nosso coração e dá-nos um domingo abençoado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, diante do Rei dos Reis, Deus abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus.